otário do Maga, tudo caindo que nem pato. E eles vão ter que pagar essas contas, né? O que é isso aqui? African Flavor? Um cigarro ali escrito African Flavor. Dá uma olhada aqui na galera da China que não tem liberdade, né? De acordo com muita gente aí no Brasil, o chinês não é livre. Mas numa cidade de 15 milhões de habitantes, domingão a galera tá aí. Se divertindo aqui na beira do rio, que tem essa área grande, verde aqui, né? Que vai quilômetros e quilômetros. E tem por tudo quanto é lugar, tem essas barraquinhas, a galera sentada ali, conversando, passeando, comendo. Mas muita gente aí no Brasil vai dizer que chinês não é livre. Livre mesmo é a galera que tá morando debaixo da ponte no Minhocão. Ou a galera lá da Skid Row nos Estados Unidos, né? É aquela galera. Olá, meus amigos, bom dia e obrigado. E obrigado por assistir o meu canal. O tema hoje é liberdade. Eu quero perguntar para vocês exatamente o que é liberdade para vocês. O que vocês entendem como ser livre, liberdade? Deixa eu vir aqui para o Google, o pai dos burros, sobre liberdade. Bom, o que o Google diz que ser livre significa ter a capacidade de agir de acordo com a própria vontade, sem prejudicar outros. É a sensação de independência, e autonomia. Estas são a característica da liberdade. Mas exatamente para você, deixa eu colocar aqui da onde eu peguei essa coisa, porque vocês ficam aí sem saber, né? Ali, ó. Deixa eu ver aqui. Adicionar palco. Vamos ver aqui, vamos ver. Tá aqui, não. Aqui tá o Felipe. Deixa eu tirar o Felipe. Bom, deixa eu tirar o Felipe. Tira o Felipe. Então, bora lá. Aqui tá meio confuso aqui. Mas você entendeu? No Google, eu botei aqui, qual é o significado de ser livre? E eles disseram aqui, ser livre significa ter a capacidade de agir de acordo com a própria vontade, sem prejudicar outros, é a sensação de independência e autonomia. Estas são as características da liberdade. E a pergunta é: você é livre? Porque aqui no Brasil tem-se uma mania, um costume, principalmente entre as pessoas que se dizem de direitas, ultradireitistas, eu sei lá que merda é ser isso, mas eles dizem ser. E eles dizem que na China não há liberdade. Então vamos mostrar mais um pouquinho aqui, um pedacinho de novo, vou voltar o pedacinho do Felipe durante andando aqui na China. Será que tem liberdade lá? E eles vão ter que pagar essas contas, né? O que é isso aqui? African Flavor? Um cigarro ali escrito African Flavor. Dá uma olhada aqui na galera da China que não tem liberdade, né? De acordo com muita gente aí no Brasil, o chinês não é livre. Mas numa cidade de 15 milhões de habitantes, domingão a galera tá aí. Se divertindo aqui na beira do rio, que tem essa área grande, verde aqui, né? Que vai quilômetros e quilômetros. E tem por tudo quanto é lugar, tem essas barraquinhas, a galera sentada ali, conversando, passeando, comendo. Mas muita gente aí no Brasil vai dizer que chinês não é livre. Então, para você, o que é ser livre? Vamos falar aqui do começo da humanidade, segundo a Bíblia. Para aqueles que acreditam como eu, então o Gênesis é o começo da humanidade. É alguém contando a história de um começo. A Bíblia diz que Deus fez o homem
colocou ele num jardim, ou seja, colocou em uma bolha, o cara vivia numa bolha, mostrou para ele todas aquelas árvores que tinham no jardim e disse para ele: você poderá comer de todas as árvores que tem no jardim, menos aquela ali, ó, a árvore do bem e do mal. Então não era bem todas. Havia uma árvore que não se podia comer. Adão era livre. Digamos que existisse 1000 árvores, mas tinha a número 1001 ou a número 1 que não podia comer. Os outros todos poderiam comer. Eu te pergunto, ele era livre? Para você, ele era um sujeito livre ou era um sujeito que vivia sob uma repressão, uma ditadura, um comunismo? Já que ele tinha 1000 árvores para comer, só uma não era para comer. E agora, aqui na minha mente veio uma coisa. Eu nunca vi pregador nenhum falar sobre isso. Que, na verdade, ele foi lá e comeu a árvore que não era para comer. Aí foi expulso do jardim. E aí Deus falou: vamos expulsar o homem do jardim, porque agora, se ele comer a árvore da vida eterna, ele vai ser como um de nós. Eu quero que vocês notem uma coisa. Note uma coisa que eu percebi agora que eu estou fazendo esse vídeo, que não é vídeo de religião. Ele só não poderia comer a árvore do bem e do mal. A outra ele poderia comer. E ele não comeu, ele comeu exatamente aquela que era proibida. Ele tinha 1000. Por que ele teria que comer aquela proibida? Ele era livre? Seria Deus um comunista? Deus não é ultradireitista. Porque se Deus fosse de ultradireita, que eu sei lá que merda é isso, falava assim: você pode comer todas as árvores aí. É isso? Seria isso? Pois é. Ele comeu justamente a árvore que não era para comer. Então, ele tinha liberdade. Ele tinha liberdade. Ele tinha liberdade para comer 1000 árvores. E tinha liberdade de não comer. Mas ele fez exatamente ao contrário. Vamos continuar aqui com o vídeo do Felipe Durante lá na China, passeando na cidade onde o comunismo não deixa ninguém passear. Ou seria que o comunismo obrigou aquelas pessoas a vir para a praça, fazer churrasco? Bora lá ouvir aqui. Livre mesmo é a galera que tá morando debaixo da ponte no Minhocão. Ou a galera lá da Skid Row nos Estados Unidos, né? Agora, será que a liberdade é isso? Liberdade de falar, fazer o que quiser. Ele falou aí, a Skid Row, lá nos Estados Unidos, se não me engano é Los Angeles, a Skid Row é uma quadra inteira só com pessoas sem teto, viciada, morando na porta do seu prédio, na calçada. Isso é uma liberdade? Isso aí é ser livre? Os Estados Unidos pregam que é o país da liberdade. Usam esse slogan para criticar a China e outros países, como nós somos o país da liberdade. Mas até em 1969, que não faz tanto tempo assim,
Se a pessoa fosse um afrodescendente, tinha calçadas, tinha ruas, tinha bares que essa pessoa não poderia entrar. E o que é pior ainda, tinha igrejas que a pessoa não podia entrar por ser um afrodescendente ou até por ser asiático. A pessoa não poderia entrar se fosse da América Latina. Era restrito. Tinha nas igrejas evangélicas, nas católicas eu não sei, mas nas evangélicas é certeza. Tinha um cantinho ali reservado a negros, asiáticos e Américas do Sul aqui, porque Deus era só para brancos. Se o sujeito fosse amarelo ou negro, não tinha nada a ver com Deus. Esse é o país que prega a liberdade, que as pessoas usam a liberdade deles como parâmetro. Então a minha pergunta vai para vocês aqui. O que é liberdade para você? O que é liberdade? O que é ser livre? O que é ser livre? É você poder fumar uma Maria Juana? Você pode, você é livre, mas a polícia tem a liberdade de tirar a sua liberdade. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, desde que não tenha uma lei que proíba, porque se tiver a lei, você vai sofrer as consequências da lei. Então, o que é liberdade para vocês? Por que vocês dizem que na China o comunismo não dá liberdade, sendo que as pessoas são livres? Na China tem comunidades de muçulmanos, templos muçulmanos, templos católicos. Agora, igrejas ou templos que não se submete às leis da China, aí não pode. Seria isso que é chamado de que a China não tem liberdade? Um exemplo, o Twitter. Veja quantas coisas eles falam do Brasil aqui, mete o pau em publicam fake news na cara dura. Na China, de jeito nenhum. Twitter, fica aqui. Mas você vai ter que obedecer regras. Isso é não ter liberdade? Existem países muçulmanos que têm uma lei tão rígida que se você for para lá, você tem que viver como se fosse muçulmano, mesmo sem ser muçulmano. Isso aí é liberdade? Você não é muçulmano, mas tem que viver como muçulmano porque eles exigem isso. Se você sair fora, lembra recentemente aí teve uma moça que não quis usar véu em público e foi morta pela polícia. Isso aí é ter liberdade? Isso aí é ter liberdade? O que é ser livre? Agora eu vou voltar aqui para o Google. Vamos voltar aqui para o Google. Vamos aqui no Google. Aí tem aqui no Google. Ter
T. Hobbes. Tem um cidadão aqui que eu não sei quem é, eu coloquei aqui, fiz uma pesquisa, apareceu aqui. T. Hobbes afirma que homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade, no que se refere às coisas que se pode fazer por sua força e capacidade. Então, esse T. Hobbes aqui, ele diz que o homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que a sua... opa, não, peraí, ó. Aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade, no que se refere às coisas, o que se pode fazer por força e capacidade. Aí tem um outro aqui, um chamado Kant, que diz: ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. Então é o seguinte, o camarada, ele quer usar aquela erva lá, a Maria Juana, ele usa, mas aquilo tem consequência. Se tiver uma lei, cadeia nele. Ele é livre para usar, mas é livre para ser preso. Mas a pergunta é, o que é liberdade? Porque aqui na China, esse canal aqui é o Felipe Durante. Felipe Durante. Vocês vão lá no canal dele, assista esse vídeo por inteiro, tem muitos vídeos ali falando e mostrando a China. Mas vamos agora continuar um pouquinho nessa liberdade aqui, ó. A galera deve ser muito livre, porque você pode xingar o Trump, mas ele... Ser livre é xingar o presidente da República? É isso que é ser livre? Isso aí é liberdade? Ser livre é morar debaixo da ponte. Bom, quando a opção de morar embaixo da ponte ela é sua, então isso é uma liberdade. Agora, quando morar debaixo da ponte foi uma consequência, uma ingerência de governos, aí não é liberdade. Então, se eu quero morar debaixo de uma ponte, é problema meu. Agora, se o Estado, a República, a democracia, o comunismo me leva a morar debaixo de uma ponte, aí a falha é do Estado. Vai lá no Skid Row, vem aqui em São Paulo, na famosa Cracolândia, ou vai lá no Avenue, na Filadélfia, e olha lá, converse com aquelas pessoas, escolha 10 ali e conversa. Você vai perceber que algumas delas estão ali por opção, se viciaram e chegaram até ali. Mas uma grande maioria, o Estado empurrou aquelas pessoas a ficar naquela condição por não ter casa para morar. Vocês podem olhar na Kensington Avenue, que tem vários carros parados ali. E pessoas, elas moram dentro daqueles carros. Elas pode reparar, no Google e digita Kensington Avenue na Filadélfia. E vocês vão ver o que eu estou falando. Vai ter fileiras de carro parado nessa avenida, pessoas morando lá dentro do carro. Ou seja, a maioria, o Estado jogou elas lá. Mas a minha pergunta é, o que é exatamente liberdade? A liberdade, ela muda conforme o país. Ela muda conforme um grupo social. E pode até mudar politicamente. Porque existem países que oprimem pessoas a conviverem naquela religião. É imposto.
Se é imposto, não é conversão. Se não tem conversão, não é liberdade, é imposição. Eles dormem na rua. Vai ver, eles são mais livres. E aqui vocês estão vendo a via. O Felipe vai falar uma coisa aqui a respeito de segurança. Eu queria ver que vocês prestassem atenção, porque eu estou frisando, eu parei o vídeo por causa da segurança. Da Bridge, né, a ponte Ieda, e lá Canton Tower com estrangeiros, porque os estrangeiros só podiam negociar aqui, na China toda. Mas nos Estados Unidos, o lobby para eleição é permitido. Né? Então, na grande democracia do mundo livre, Liberdade. é permitido a empresa comprar candidato. Porque quem está doando centenas de milhões de dólares para um candidato, obviamente quando esse cara se eleger, a empresa vai querer alguma coisa de volta, né? Quem paga a banda escolhe a música. Então, essas empresas grandes aí, Apple, Amazon, etc., que estão perdendo muito dinheiro. Até estava lendo agora uma reportagem de que tem gente parando carga no mar. Dor no joelho. Não beba água fria. O sinal número 1 de deterioração. Se eles tivessem um plano, eles iam entender que liberdade na China. Não tem. Não tem. Porque liberdade é só quando, de alguma forma, querem que o pessoal fora da China acredite que esse povo aqui não é livre, sabe? A galera aí correndo na beira do rio, se divertindo e dançando e vendendo balão. Não tem liberdade na China. Não tem. Não tem. Porque liberdade é só quando você pode xingar o presidente morando debaixo da ponte. Faz algum sentido pra vocês? Pra mim não faz. Até eu tô vendo o Kobori falando isso várias vezes em entrevistas, né? Porque teve uma pesquisa aqui na China de que o chinês prefere segurança do que liberdade. Mas para mim é muito difícil entender que tipo de liberdade é essa que você não tem segurança, né? Porque assim... Olha aí esse detalhe, era isso que eu queria que vocês ouvissem, é que eu não marquei o ponto para adiantar. Se você está na rua, se você está num parque de diversão, entendeu? Você é livre para ir para o parque de diversão, para andar na rua, para ir e vir. Você é livre. Mas se você não tiver segurança, realmente você é um sujeito livre? Aí na China, pode reparar, você não vê polícia na rua. E quando você vê a polícia não tem arma. Escuta bem aí. A polícia não tem arma. Já lá na terra do Tio Sam, em que os brasileiros idolatram, batem palmas para o Tio Sam, a polícia tem mais arma do que o exército. Mas eles continuam achando que na América não tem crime. Mas a polícia anda com armamento de guerra na rua, mas não tem crime. Então, para quê? Não tem crime aí, ó, que a polícia não anda armada. Se tiver tumulto, aparecem as polícias de escudo, cacetete, mas elas não têm arma. Se precisar de uma intervenção com arma, vem outra polícia para resolver. Mas a polícia normal não tem arma. As crianças entram, ele vai mostrar aqui nesse vídeo, depois vocês procurem lá, porque eu não vou passar essa parte. As crianças sentam um brinco no carro da polícia, porque não tem nenhuma polícia lá dentro do carro. Isso sim é ter liberdade, porque você pode andar com o seu telefone, você pode deixar o seu carro aberto, que não vai acontecer nada. Você vai, raríssimas vezes, ver pessoas caídas na rua, mas na China tem droga? Tem. Mas eu creio que o governo intervê rapidinho. É uma cidade de 15 milhões de habitantes, tá? 15 milhões de habitantes ali. Não tem polícia. Ninguém está preocupado em, não, eu tenho que trancar minha moto, né? Eu tenho que segurar minhas coisas porque alguém pode passar e roubar. Não, cara.
E aí eu pergunto de novo, como é que você é livre sem segurança? Até a gente estava na live hoje, mais cedo, conversando. Espera que tem música aqui. Quando tem música eu tenho que dar uma segurada, senão eu tomo copyright ou eu não ganho dinheiro do... Vocês entenderam? Então a minha pergunta é: o que é ser livre? O que é liberdade? Eu tenho certeza que ser livre e liberdade vai mudar por países, vai mudar a cada situação. Mas no geral, em qualquer país do planeta, a pessoa quer isso aí. Ela quer ter a liberdade de tomar seu querosene, ela quer ter a sua liberdade de passear com a família, ela quer a liberdade de ter essas coisas. Entendeu? Eu não sei contra outro país, mas eu já vi aqui vídeo, eu não fiz vídeo sobre isso, porque é muita coisa. Eu já vi aqui na China que se a pessoa quiser se divertir, tem centenas de parques com aquelas pontes quilométricas só de vidro, onde a pessoa passa um medaço. Tem aquelas pirambeiras, aquelas casas, aqueles templos no alto de uma montanha, com aquelas escadas para lá de esquisita, que a pessoa pode viajar. Então, o divertimento é real. O divertimento na China, ele é real. É para que você sinta. Você pisa naquelas plataformas de vidro e não é um lugar só que tem, são centenas de lugares que tem isso, onde você vive a emoção real na sua pele. Lá na terra do Tio Sam, a emoção é os parques temáticos da Disney e da Fox, enfim, das redes de televisão, onde é vendido para você uma ilusão. Sabe aquela do Homem de Ferro? É ilusão, não existe. Mas eles massacram na tua cabeça essa ilusão através de cinema, através de TV e seriados de TV vendendo ilusão. Eu faço ideia, eu nunca vi, não posso falar, mas eu posso imaginar, eu sou livre a imaginar. Eu fico imaginando Los Angeles, o que tem de gente vendendo ilusão, se aproveitando de pessoas de outros países e dentro do próprio Estados Unidos que são doidos para ser atores, ser famoso, que cai naquela rede de corrupção ali, gastam dinheirão ou são usados sexualmente, mas não vão a lugar nenhum, porque é permitido. Não chegam a lugar nenhum. Por quê? O cinema é muito grande dentro dos Estados Unidos. É muito grande. É tão grande que um moleque de 0 a 20 anos sabe muito mais da cultura americana do que da nossa própria. É isso? É que é liberdade, é? O cara não conhecer nada de Brasil, mas conhecer tudo do outro país, é isso aí que é liberdade? Então tá aqui, eu vou parar o vídeo porque ele tá um pouco grande, né? E eu vou encerrar o vídeo como eu comecei aqui, ó. Vou encerrar ele com o começo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Felipe Duran, visita o canal dele lá. Dá uma passadinha no meu também aqui. Dá um clique. Se quiser, compartilha. Tem que pagar essas contas, né? O que é isso aqui? African Flavor. Tem um cigarro ali escrito African Flavor. Dá uma olhada aqui na galera da China que não tem liberdade, né? De acordo com muita gente no Brasil, o chinês não é livre. Mas numa cidade de 15 milhões de habitantes, domingão a galera tá aí. Se divertindo aqui na beira do rio, que tem essa área grande, verde aqui, né? Que vai quilômetros e quilômetros.
E tem por tudo quanto é lugar, tem essas barraquinhas, a galera sentada ali, conversando, passeando, comendo. Mas muita gente aí no Brasil vai dizer que chinês não é livre. Fiquem com Deus, se é que vocês são de Deus.